Começando mais um essencial do Diário do Centro do Mundo, DCM, seu programa noturno de giro de notícias. Eu estou aqui numa boa companhia do Kiko com a camiseta do Corinthians, o José Cassi, todo mundo aí acompanhando. Mostra aí a camiseta, Kiko. Tá aqui, ó. O Kiko está se preparando para a final do Paulista, que ele vai jogar contra o meu time, e aí eu não posso falar nada porque os palmeirenses já querem me lixar aqui no site. Não, o Zé Cássio é palmeirense aqui também. Meu nome é Pedro Lombardo, sou jornalista e colaborador. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite, Pedro. Boa noite, Zé. Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal. Parabéns, Kiko, pela vitória ontem. Meu xará detonou, né? O Cássio fez história. Gente, enfim, estamos descobrindo aqui, tudo bem que ele já negou essa notícia, mas parece que Paulo Guedes é um comunista agora, segundo o pessoal. Ele fez um comentário. Por favor, assinem o canal. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, tá falhando. Será que sou eu aqui ou é você? Não sei, o Zé, você tá me ouvindo normal? Eu estou ouvindo, falhou um pouquinho, bem pouco, mas agora tá legal. Tá, beleza. A gente teve a notícia aqui que depois foi desmentida, mas a gente vai dar a informação completa com o desmentido que o Paulo Guedes teria dito que Lula não roubou um tostão. É uma informação que circulou do blog do Juca Kfouri, a gente repercutiu na nossa coluna essencial, em uma reunião com 6 presidentes do Tribunal de Contas estaduais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, usou um tom catastrofista ao defender as reformas que preconiza e sentenciou. Em Brasília, estamos em Versalhes, à espera da guilhotina. De tudo que disse, porém, o que mais chamou a atenção dos presentes foi sobre o ex-presidente Lula. Estamos convencidos que Lula não roubou um tostão, e seu patrimônio prova isso. Ele não teve foi quem avisasse do que acontecia em torno do seu governo. Acabou vítima do jeito de fazer política no Brasil. Serve como exemplo. O Paulo Guedes depois desmentiu essa informação, e eu queria que você comentasse e analisasse um pouco essa notícia que repercutiu, Kiko, considerando que o Juca Kfouri é um jornalista experiente, como a gente já falou, com fontes, assim como outros profissionais da imprensa. Eu queria que você comentasse essa notícia. Bom, o Paulo Guedes, segundo o Juca, que é um homem sério, um jornalista experiente, um jornalista com uma formação sólida, enfim, o Juca dispensa apresentações. Ele ouviu isso provavelmente de alguma fonte e relatou. Não é a primeira vez nessa semana que o Paulo Guedes, nesses últimos dias em que o Paulo Guedes elogia o Lula, ele lá na comissão da Câmara, em que ele foi chamado de tchutchuca e de espirocou, ele elogiou o Lula pelo Bolsa Família, né? Vamos lembrar, e também foi recebido também com alguma espécie por bolsonaristas. Os bolsonaristas estão chamando ele de comunista e, como era de se esperar, né, xingaram. Aí o Paulo Guedes veio com esse desmentido, disse que é fake news, saiu naquele blog de extrema-direita do Antagonista. Não sei se é fake news, né? Eu acho que o Paulo Guedes pode estar fazendo o seguinte, eu gostaria que o Zé Cássio depois comentasse, mas ele está precisando ganhar voto para a reforma, né? Ele precisa agradar ali uma parte ali dos parlamentares, ele acho que está tentando fazer uma embaixada de alguma maneira. Agora, é uma frase forte, de novo, duvido que o Juca tenha inventado isso, e tanto é que o Juca manteve a informação, né, depois do desmentido do Paulo Guedes, e reforça essa percepção de que o Moro errou, né, nessa história aí, vai ficando isolado. Quem tem 2 neurônios sabe que esse julgamento do Lula é uma fraude, é uma coisa de exceção, não tem prova, não tem nada que seja melhor do que, como o próprio Moro disse, ele faz ilações, né? Ele não consegue comprovar de jeito nenhum a culpa do Lula, e mais uma frase aí de um ministro bolsonarista, dado a esses rompantes assim de
sincericídio e, bem ou mal, um cara inteligente que está falando uma coisa que faz sentido ali. O que ele queria com isso, volto a dizer, eu não sei, pode ser que esteja querendo ganhar algum espaço na aprovação da reforma, na tentativa de aprovação da reforma da Previdência, mas ganhou a noite, foi o assunto da noite. Aí a oposição toda explorou, o próprio Lula, no canal oficial ali dele, claro que assessores, né, usaram a frase para dizer que é mais um que sabe da inocência dele, e a coisa tá circulando aí. Você acha que o Paulo Guedes pensou o que com isso, Zé Cássio? Acho que ele foi sincero, ele sabe, ele por exemplo, certamente ele tem contato com o Meirelles, o secretário da Fazenda do João Dória, que foi ministro do Lula. A gente costuma dizer que aqui no Brasil, né, um país provinciano, os segmentos são mocós, né? Você pega o segmento de imprensa, é um pequeno mocó com meia dúzia, 10, não passa de 2 dezenas de grandes jornalistas que determinam a pauta do jornalismo. E isso vale para a economia, vale para a ciência, vale para a medicina e vale também para o grande governo. E quando você fala da fraude, é importante a gente lembrar as condições que o Lula foi incriminado, né? A dona Marisa, que, imagina, a mulher do cara morreu, teve um derrame, uma coisa horrorosa de mal-estar. Diz que antes dela ter aquele derrame, ela estava caindo da cama. Ela acordava de madrugada, sobressaltada, pulava da cama e caía na cama. Teve um dia até que acho que quebrou um dedo dela, uma mão dela, a mulher morreu. Ela apareceu no Jornal Nacional, na capa da Folha, do Estadão. Ela tinha comprado uns barquinhos de 5 mil reais para pescar tilápia num tanque que eles tinham lá naquele sítio em Atibaia. Os pedalinhos que ela comprou para os netinhos, colocou o nome das crianças para eles passearem num tanque que não é maior que uma piscina olímpica. A mulher me compra um barquinho de lata para ir lá no meio do pescar tilápia. E isso foi uma das comprovações que o Sérgio Moro usou, né, para incriminar e prender o Lula. O apartamento no Guarujá, né, Kiko? A gente conhece, a gente sabe o que é aquela praia no Guarujá. Ridículo. Não é brincadeira, é ridículo. O próprio Maluf, uma vez, deu uma entrevista para o UOL que teve uma repercussão grande, falou, gente, o Lula não precisa ir para aquele apartamento. Eu empresto a minha casa para ele vai, ele fica à vontade lá. Então, a praia privada, tem cozinheira, vai comer comida árabe lá, comida libanesa da melhor qualidade e tal. Nós estamos falando de um presidente da República, de uma pessoa que construiu, foi o maior líder popular da história brasileira. Então, quando o Paulo Guedes fala, cadê o patrimônio? O Joaquim falou isso outro dia também aqui. Falou, cadê o patrimônio do Lula? Cadê o dinheiro? O dinheiro que a gente viu estava na mala do Temer, lá quando saiu da pizzaria Camelo, lá na Pamplona. Ali estava o dinheiro. O dinheiro do Paulo Preto, são 130 e tantos milhões em contas na Suíça, mais aquela outra parte que é da Polícia Federal aqui em São Paulo, que se dizia que tinha até que colocar o dinheiro para tomar sol, para não mofar. Ali está o dinheiro do Gedel, ali está o dinheiro. Cadê o dinheiro do Lula? Então, gente, o que o Paulo Guedes está dizendo, assim, o Paulo Guedes pode ser tudo, mas louco, débil mental, ele não é. Não, é como você falou, é um cara inteligente, bem relacionado, que conversa nas esferas do poder e tem informação. E ele falou, olha, ladrão o cara não é. Ladrão o cara não é. Agora, tenha paciência,
esse Sérgio Moro, entendeu? Aprontar o que esse cara aprontou, sem nenhum freio, sem nenhum controle, encarcerar o sujeito e ainda circular com corruptos notórios, como o Onyx Lorenzoni, o menino lá de Minas, que funcionário candidato fantasma, etc. Os milicianos do Bolsonaro no Rio de Janeiro, os pistoleiros de aluguel. A gente não está aqui para querer fazer justiça, não é isso. Mas se tiver que ter um ponto de equilíbrio, então eu acho que ele foi sincero e não poderia ser diferente. Ele sabe o que ele está dizendo. É verdade, é óbvio. Ele falou simplesmente o que todo mundo com um pouco de discernimento sabe, né? O Moro sabe, né? Isso aí foi uma coisa ali, obviamente, orquestrada, tal, que vai ficando cada vez mais insustentável também, né, Zé Cássio? É uma farsa ali que eu acho que cansa, vai cansando. Além do mais, nesse estágio que a gente está desses bandidos bolsonaristas aí, que estão tomando o Brasil de assalto, né? Esse baixo astral generalizado. E o Lula está preso, é uma coisa que vai causando um asco, né? Eu acho que tem um desânimo das pessoas. Eu fiquei um pouco decepcionado com os protestos de domingo. Nunca esperasse muita coisa e tal, foi o que dava para fazer, mas eu não reputaria isso a desorganização, nem a uma militância, mas acho que há um cansaço e as pessoas estão desanimadas, né? A gente tem um presidente que não consegue infundir esperança, não tem projeto, não tem nada, né? Ele só traz divisão, só traz um aspecto mais desprezível do cargo, né, que é a autoridade vazia, um cara que não consegue juntar duas frases. Não sei se vocês viram hoje, ele falando que visitou 3 países, e ele tenta juntar uma frase com a outra, e você não consegue entender onde é que ele quer chegar. Um negócio impressionante. E, enquanto isso, o Lula é preso lá em Curitiba, né? É uma aberração que a gente está vivendo, que a gente acaba se acostumando, né? É o que eu chamo de novo normal, né, Zé? A gente está vivendo o dia da marmota, como você definiu. Eu cito sempre aqui esse seu insight, mas parece que vai sempre piorando, né? É sempre uma notícia pior que a outra, um dia pior que o outro, e o estado de crise passa a ser o que a gente encara com normalidade, né? A gente vive em crise, ministro sendo demitido, entra um outro ministro, como esse Abraham Weintraub, que gosta de ser chamado de Abraão, que falou que socialistas são a AIDS e comunistas são a doença oportunista, entre outras loucuras, entre outras barbaridades. O Olavo, guru do Bolsonaro, e guru desses ministros, como esse Abraão, como o Ernesto Araújo, como o falecido Vélez Rodrigues, hoje o Olavo postou um vídeo de um urso se masturbando. Isso não é piada. E é esse cara, esse governo, esse tipo de gente que está aí, né? E acho que, nesse sentido, a figura do Lula vai ficando cada vez maior, né? A gente tem um estadista preso e o resto da turma fazendo essa zoeira. O Moro, Noves fora, toda a perseguição, né? Não sei se você se lembra, em setembro, num despacho dele, ele mesmo reafirma que não há provas relacionando os contratos da Petrobras com supostas vantagens que o Lula teria recebido no caso do triplex. Então, por que prendeu? Por que o cara está em cana? Né? Por que o sujeito está lá mofando há 1 ano? Não tem prova. Né? Está lá mofando há 1 ano, foi preso durante as eleições, assumiu o principal concorrente dele, o Moro, vira ministro, e a gente está aí tocando isso aqui como se fosse normal. A gente vive uma aberração, né? É um estado de exceção e de aberração, né? Tem uma nota que a gente deu, Pedro, também queria citar, Zé,
A bisneta do Lula, uma menina de 2 anos, segundo a mãe dela se chama Bia Lula, diz que foi maltratada pela pediatra no hospital. Ela relatou o caso no Facebook, a gente deu a nota, e ela diz assim: até quando? Vocês juram que vocês acham normal esse desconto de ódio gratuito a uma criança em um hospital ainda por cima? Estamos todos doentes, a sociedade precisa de ajuda, que Deus nos dê dias melhores e com mais amor, por favor. Bia Lula, a gente está apurando aí essa história, mas é inacreditável o estado de coisas que o Brasil virou, né, Zé? Kiko, deram 80 tiros no Rio de Janeiro, num rapaz lá, num músico, com a família dele, com um filho de 5 anos de idade. Como é que pode? De uma estupidez. E por que eles deram esses 80 tiros? O governador diz que é para mirar na cabeça e arrebentar o cidadão mesmo. Uma semana antes, mataram 11 aqui. Não que a polícia não tenha que cumprir a função dela. Ok, tudo bem, mas não uma autoridade lidar com essa vulgaridade com um fato tão grave como esse. Por quê? Aí você vai autorizando as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. É isso mesmo. Esse pessoal do Rio. Aí você fala assim, não, mas era suspeito. Gente, o que é ser suspeito? Como é que você está com a sua família num automóvel? Eu estava voltando para casa outro dia, tem aquela Avenida Hebe Camargo ali, que é uma avenida, talvez você não conheça ali, nova no Morumbi, entre a Marginal e a Giovanni Gronk, tem a Hebe Camargo. Só que a Hebe Camargo ela tem um trecho de uns 4 quilômetros, ela não tem saída. Então ela fica entre o bairro de Paraisópolis e a Marginal. Então, normalmente as pessoas não circulam ali porque tem medo do Paraisópolis. Mas é uma avenida grande. Eu estava voltando numa festa de criança com a minha família, de repente um comando. Aí, quando eu vejo aquele comando, eu parei, né, meio assustado, não sabia o que fazer, nunca tinha passado por um comando desse, achei que era bafômetro, essas merda aí. Bom, nisso, eu não agi como deveria. Depois eu aprendi, você tem que, eu acho que, desligar a luz de externa e ligar a luz interna do carro. Isso foi agora, em dezembro. E ligar a luz interna, e levantar a mão, fazer uma coisa assim. Eu não sabia o que fazer. Eu olhava para a polícia desesperado, aí o policial bateu no vidro e viu, né? E me deu uma puta dura que você não acredita. Eu até respeitei a dura. Porra, você não sabe se comportar, amanhã ou depois acontece alguma coisa com você. Eu falei, mas acontecer comigo, eu estou andando, que eu nem sei o que eu tenho que fazer, tá? Porra, que não sabe, enfim. Tudo bem, peguei e fui embora. Você imagina se os caras me metralham com 80 tiros, porque eles confiam que eu sou ladrão, que eu sou bandido e tal? Ah, tenha paciência, né, gente? Onde nós vamos parar? Não que eu não estou reclamando da abordagem, os caras foram até legais, não fizeram nada comigo, mas é isso que vai virar um bang-bang. O presidente manda matar, o governador de São Paulo manda matar o João Dória. Quer dizer, se o presidente da República está mandando matar, o que vai acontecer? As pessoas vão matar. Vão prender o Lula, vão agir desonestamente. É isso que vai virar o Brasil. Há 10 dias, uma semana, a gente estava brincando aqui, o dia da marmota, mas agora é o que você falou, está todo mundo cansado, não dá mais para brincar, está enjoativo para fazer piada, né, Kiko? Enjoativo e perigoso, né? O Brasil virou um lugar perigoso. Pedro, temos um superchat, você quer falar do Adalberon Rodrigues? Isso, eu tô com ele selecionado aqui, eu tava esperando vocês terminarem de falar, não esquecendo, por favor, pessoal, assinem o canal, ativem o sininho, isso é necessário para o nosso crescimento aqui no YouTube. O Aldaberon disse o seguinte, hoje na entrevista com o Datena, perguntado sobre Lula, Moro baixou a cabeça e ficou em silêncio, disse que não ia comentar o seu passado. O que vocês acham, gente?
Eu acho que o Moro está tentando cada vez mais. Ou uma confusão, né? Ele não tem mais o que falar, ele vai tá sempre se escondendo nesse papo furado, nessa retórica furada aí de que isso faz parte do passado. Não é que faz parte do passado, o cara tá preso ainda. Foi ele que prendeu, que conversa mole é essa? Explica, ué, né? E faz parte do passado, porra, né? Foi você que prendeu. E Ou o a cara tá pergunta do preso, Datena, né? não sei como. Oi? E o cara tá preso, a mulher dele morreu. Ele tá preso. Quem mandou prender foi o Moro. Então, que conversa é essa que faz parte do passado? Tá É. lá, o cara não saiu, a situação continua a mesma. Né? É ridículo isso. Agora, o ridículo é o Moro, né? Eu não sei se vocês viram aí. A gente deu um vídeo ontem dele no programa do Bial, falando sobre a relação com o Gilmar Mendes. Eu acho que a Globo deixou de propósito, tá, esse trecho, porque não custava nada dar uma editada e colocar um trecho que não fosse tão patético. Bom, ele diz o seguinte, que as coisas com o Gilmar foram rugas pontuais, rugas e não rusga. Isso a Globo deixou na chamada do Bial. Só pode ser sacanagem, sendo que no Fantástico a Globo já tinha feito piada com o Conge também. Então eu acho que o Moro começou a encher o saco até da Globo, né? Tem um cansaço com a Lava Jato, com o Moro. A Globo colocou toda essa turma aí, vamos lembrar. A Globo transformou o Moro no que ele é, certo? A Globo, a Veja, né? O establishment, né? Para prender o Lula. O resultado que eles viram foi o quê? Foi o Bolsonaro. Você não controla as variáveis quando você começa a fazer um monte de maldade nesse nível, né, Zé? Você vai. Eu vou prender aqui. É impossível você saber o que vai acontecer ali para frente, né? A gente sabia, a gente alertou. Quando o Aécio começou a fazer molecagem, não é? Quando o Serra começou a fazer molecagem, quando o Fernando Henrique começou a fazer molecagem, quando os caras começaram a berrar contra o golpe, quando os caras não aceitaram o resultado das urnas no dia seguinte, né? A gente alertou, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. A gente cantou essa bola, né? Os caras foram embora, continuaram nessa louca cavalgada. Deu no Bolsonaro, olha o resultado, né? Moro, olha o resultado, olha quem é o Moro. Veja aí quem é o super juiz, o atual ministro da Justiça, esse projeto anticrime, né? Uma coisa demagógica, uma coisa vagabunda, uma coisa para alimentar fascista. E como você bem disse, Zé, esse estado de coisas aí favorece gente maluca mesmo. Os caras acham que tá ok abrir 80 disparos contra um carro branco que eles acham que é suspeito. Depois diz que foi um equívoco, né? Foi o que eles falaram, né? E não tem uma declaração do presidente da República, tem mais ou menos ele falando, dizendo que confia na justiça militar, quer dizer, para não ficar mal com o exército. O Moro parece que disse hoje numa reunião que aquilo, olha só, que aquilo não poderia configurar legítima defesa. Só faltava, né? Só faltava. Só faltava. Então a gente está vivendo. Outro superchat, posso falar rapidinho? Pode sim, Pedro, por favor. O Rogério Matucci falou o seguinte: ninguém está investigando o deputado armado na Câmara. É importante lembrar que teve uma manifestação aqui na Lesp, né, Zé? Sim, o pessoal do PSL também estava andando armado em plenário. Houve até uma sintonia aí do pessoal do PSDB, as mulheres, né? Mais a Mônica lá da bancada ativista do PSOL, a menina lá, a mulher do Orlando Morando, que é um outro também, que não vamos entrar em detalhe aqui para não, enfim, né, não ficar muito mal-humorado, mas a mulher do Orlando Morando, o prefeito de São Bernardo, ela se juntou lá com a Mônica, da bancada ativista, mais um pessoal do PMDB ali, para tentar evitar que os caras andassem armados em plenário. Está virando uma grosseria, gente. Uma grosseria, para dizer o mínimo. Só lembrando, Pedro, por favor, contextualiza essa história do deputado armado, por favor. O delegado Valdir foi hoje na CCJ da Câmara,
Tô com a notícia aqui. Você quer que eu leia, Kiko? Por favor. Vamos pegar aqui a notícia desse deputado que estava armado. Não, ele foi acusado de estar armado. Exatamente, desculpem. Eu estou pegando aqui. Eu achei que eu estava com a nota aqui aberta. Você está com essa notícia na ponta da língua? Ele é líder do PSL, tá? Delegado Valdir. Ele falou que estava com calibre 17. Da Câmara, ele estava lá, segundo a oposição, armado, foi acusado, né, porque não pode, é contra a lei, contra o regulamento da casa, e aí dizem que ele foi visto passando a arma para outro deputado, olha o nível, né, quando foi pilhado. Aí, quando foram para cima também, ele mostrou um coldre vazio. Agora, quem anda com o coldre vazio, sem arma, vamos combinar, isso aí não tem sentido. Não está andando com o coldre para passear. Ou ele deixou a arma, eu não sei o que ele falou, mas não colou. Estava lá. A arma dele era calibre 17. Aí ele tirou, fez assim, a arminha com a mão, e falou calibre 17, para outros, um bando ali de hienas que estavam ao lado dele, que saíram rindo também, não sei do que. Esse delegado Valdir é uma figura grotesca, né? É um bolsonarista, assim, talvez pior que Alexandre Frota, para vocês terem uma ideia. E a gente colocou um vídeo dele debatendo, questionado pela Sâmia Bonfim sobre a reforma da Previdência, e a Sâmia é muito bem preparada, e o sujeito simplesmente não conseguia responder. Ele não falava coisa com coisa, não juntava lé com cré, como dizia a tia do Zé Cássio. Era impressionante. Você fala assim, Deus do céu, como é que a gente foi parar nisso? Quem é esse cara? A sessão foi interrompida por alguns momentos e depois voltou. Estava lembrando com o meu amigo, o jornalista Clayton Nets, de outros episódios em que houve bang-bang ali no Congresso. Num deles, o pai do Collor matou um cara, né? É isso, Zé? O pai do Collor matou, né? Como é que chamava o senador? Arnon de Mello. Ele ia matar um deputado, errou a mira e acertou Foi o primeiro dia de trabalho dele na Câmara. O pai daquele Cássio Cunha Lima, lá, que era o poeta lá da Paraíba, lá, o Ronaldo Cunha Lima, os caras são doidos. Ele deu um tiro na boca do sujeito, Kiko, na bochecha do cara. Só que foi num restaurante. O cara falava mal do filho, o filho acho que era governador lá da Paraíba, ele era prefeito lá da capital da Paraíba na época, e o cara era um crítico contumaz lá desse Cássio. E o pai, que era o Ronaldo, encontrou o sujeito num bar, tirou a arma. Quando ele apontou a arma para a cara o nego abriu a boca, ele enfiou a arma e atirou. E a bala saiu pela bochecha, arrebentou a bochecha do sujeito. O cara não morreu. É um bando de doido, cara. É um bando de doido. Esse pai morreu, o pai desse menino aí. Agora está desempregado, aí criou uma agência de lobby. O João Dória nós demos isso aí no DCM. E o João Dória que batizou a empresa dele, deu o nome, fez o logo, fez tudo. É uma picaretagem vergonhosa. Vergonhosa. Esse cara do PSDB é tudo picareta, né? Eu falei com o Joaquim que é legal essa história que nós demos aqui, até em primeira mão, da reforma lá do Palácio dos Bandeirantes, que muito todo bom. mundo acompanhou. Puro, aliás. Na Folha, agora vai ser investigado o troço. Quando o Lula foi presidente em 2002, isso para a gente falar de perseguição, de coisas sem sentido, que foram se avolumando no Brasil e deu no que deu no Bolsonaro. Em 2002, o Joaquim lembrou bem, a gente conversando pela manhã aqui no programa do Joaquim. Em 2002, quando o Lula assumiu, a dona Marisa
foi lá para Brasília, dona de casa, ela gostava de planta. E aí ela curtia lá no Palácio da Alvorada, onde ela morava lá com o presidente, o jardim. Ela ficou amiga dos jardineiros, acordava de manhã, ia olhar as plantas, vai mexer, dia a dia dela. Aí o jardineiro fez uma surpresa para ela e pegou um pedaço de terra lá e fez um canteiro de plantas vermelhas, uma estrela, para homenagear, obviamente, a estrela do PT, porque dizem que ela fez a primeira bandeira do PT, ela que bordava, ela que decorou, ela que inventou. Então, enfim, o marido dela criou o partido. O cara fez, Kiko do céu, caiu o mundo na cabeça dessa mulher. E o Joaquim lembrou disso. É, já apareceu meia dúzia de promotores entrando, dizendo que ela não tinha autoridade para mexer com o jardim. O cara foi lá, detonou o palácio inteirinho, ninguém fala nada, Kiko. A Folha fez uma matéria defendendo ele, página inteira, justificando que ele pode fazer isso. Então, o que aconteceu? A coisa foi se acentuando, a sociedade, sem perceber, foi sendo levada, o imaginário popular foi sendo levado nesse ódio, resultou nisso. Aí colocou um Bolsonaro, e qual pode ser o desdobramento disso? O desdobramento é todo mundo andando armado, um matando o outro, a polícia matando todo mundo. É isso que a gente está vendo. E agora, voltando àquilo que eu já falei e vou continuar repetindo. A palhaçada ficou para trás, agora não é hora mais a gente fazer piada. Nem aqui na live, nem em lugar nenhum. O sensacionalista já não tem mais graça. O Cacete Planeta acabou a graça. Agora é muito sério. Porque graça não tem mais, não dá mais para fazer piada. O país não está andando, gente. Essa que é a questão. O país é uma piada, né? Essa é a questão, né? É uma piada trágica, é uma trágica comédia. Mas realmente é um lugar que para o humorista não tem vida longa aqui, porque não precisa com o Bolsonaro e a turma dele aí, né? Pedro? Temos mais um superchat, posso ler rapidinho? Por favor. Ricardo da Silva falou o seguinte: o ministro com menos rejeição, acho que ele está falando do Moro, seria uma tática para sucessão que ele falou? O Vélez vai pegar rachadinha com auxílio mudança? O Bolsonaro faz asneira para esticar o seu governo? O que vocês acham sobre essas perguntas? Sobre o Vélez, ele está falando sobre o auxílio mudança que o Vélez ganhou para Brasília e pode ganhar agora de volta para Londrina depois de deixar o MEC. Bom, o Vélez saiu do jeito que saiu, né? Eu não acho que tenha sido algo calculado, não, para ele receber o auxílio mudança. Eu acho que o que foi calculado foi a demora do Bolsonaro para tomar essa decisão, depois que Eliane Cantanhede deu a notícia de que ele ia demitir o cara, e o Bolsonaro viu uma oportunidade de transformar isso numa história de fake news da Globo, blá, 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 que era um babaquice dele, e aí, em 12 dias, ele deixou o Vélez fazendo mais estrago lá. É isso, em resumo, eu acho que aconteceu, né? Conseguiu colocar esse Abraham Weintraub aí, que eu aposto com vocês que vai ser pior do que o Vélez, porque ele é mais inteligente. Por isso, um gestor, eu vi ele falando ali, professor de ciências contábeis, esse cara é mais preparado para fazer o mal. O Vélez era despreparado para fazer maldade, ele só era um trapalhão, era um coitado, ele saiu desgraçado, saiu corrido, né? Ele foi humilhado pelo Olavo, foi humilhado pelo chefe, foi humilhado por todo mundo. É um coitado esse cara. A gente precisa reabilitar o Vélez. Eu sugiro que a gente vá lá e faça um comitê, Zé, no Vélez, leva um bolinho para ele, fala que a gente gosta dele, que não é pessoal, né? Porque botaram o cara lá. Quem botou foi Bolsonaro, porra, né? E não sei se vocês lembram, mas quando ele foi anunciado, as hostes bolsonaristas, olavistas, diziam que o cara é um revolucionário, que o cara ia, sei lá, ele ia dar um jeito na educação brasileira. Olha o resultado, era um tiozinho sem preparo, tiozinho sem noção, né? Era um mané. O cara
um Zé Goiaba aí. Agora, esse outro aí, não, né? Esse Weintraub é ruim, esse é sangue ruim. Pedro, também tem uma notícia muito boa, interessante, sobre a ministra da Agricultura. Né? A gente está nesse momento surrealista do governo. Eu gostaria que você lesse, Pedro Zambada. Eu mandei para você. Vamos pegar aqui essa notícia, Kiko. Enfim, a audiência está crescendo cada vez mais aqui nos acompanhando. Eu quero agradecer a todo mundo que está na live conosco. Assinem o canal, ativem o sininho. A gente tem um recurso Superchat aqui para vocês participarem conosco aqui na live. É necessário para o nosso crescimento aqui no YouTube que você, enfim, curta, compartilhe e mande no WhatsApp. Brasileiros não passam fome porque tem mangas na cidade, diz a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina do DEM. Hoje, ela diz isso durante um depoimento na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Agricultura para países que tiveram guerra, que passaram fome, é questão de segurança nacional. Nós nunca tivemos guerra, nós não passamos muita fome, porque temos manga nas nossas cidades. Maravilhoso. 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 Nós temos um clima tropical. Não, nós temos miséria e precisamos tirar o povo da miséria. Uma frase não tem sentido com a outra. É manga de galinha, manga com leite faz mal, né? Tem muita manga e a gente passa nas ruas do Brasil, tem manga, por isso a gente não morre de fome, é isso? E essa ministra diz isso quando o Brasil está voltando para o mapa da fome, Kiko. Nós acabamos de sair do tempo lá de volta. Viu, Kiko? Eu não, graças a Deus, fome nunca passei, já tô velho, não vou passar mais. Mas que eu fiquei doidinho para experimentar aquela goiaba da boa da Damares, eu sinceramente eu fiquei, viu? Aquela goiaba. Para ver Jesus da goiabeira. A goiaba da Damares da mesma substância daquela Ana Caroline Campagnolo, aquela deputada lá de Santa Catarina, que apareceu fumando cannabis num narguilé e fazendo apologia às drogas. Olha, Damares, né? Eu andei perguntando daquela goiaba lá, não encontrei. Daquela da boa não achei, viu? Pedro, eu acho que a gente está se aproximando do momento Mourão. Sempre tem uma notícia do quadro, né? Nessa live toda noite, né? O quadro Mourão, onde o Kiko insiste nessa notícia que ele é minha fonte. É o momento Mourão, e nessa hora do momento Mourão, um narrador entra em off, e o narrador diz assim: no rosto de Pedro Zambada se esboça um sorriso. Tá? Esse é o subtexto, esse é o que o narrador diz. E o momento Mourão é o seguinte: Jean Willis deveria ter ficado no Brasil para a gente protegê-lo, diz Mourão. Olha só, olha o espaço que o Mourão vai ocupando, Pedro Zambada. Você sabe do que eu estou falando. No caso específico de Willis, particularmente, acho que ele deveria ter continuado no país, acreditado na nossa lei, na nossa política e na nossa polícia. Então, a gente poderia protegê-lo. Acho que ele deveria ter ficado. É muito triste quando acontecem coisas assim, disse o Mourão em palestra no Brasil Institute do Wilson Center. Pedro, eu gostaria que você comentasse. Provavelmente você já sabia disso, né? Você já estava a par dessa notícia, porque por causa da sua proximidade, eu não quero ensinar nada aqui, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa frase do Mourão. Olha, essa frase, vocês estão querendo me colocar realmente como defensor do vice-presidente. Vamos lá. Ele disse, na verdade, que o Bolsonaro deveria ter falado quando, assim, não é brincadeira o que aconteceu, o Jean Willis tomou uma decisão drástica de sair do país. O pessoal está falando, esses bolsonaristas falam que ele está fazendo turismo na Europa, falam a mesma coisa da Márcia Tiburi, que não está na Europa, ela, na verdade, foi para os Estados Unidos, ela estava na Europa por conta do esposo dela, acho que tinha uma conferência lá, até o Willi me explicou essa história, porque ele a entrevistou. Esposo é marido? Esposo é marido?
É o marido dela, desculpa. Foi o que eu quis dizer. Não, tudo bem, eu sou esposo. Tá. E ele... É o cônjuge, é o cônjuge. É o cônjuge dela. Tá. E aí o Mourão, na verdade, está falando que o Bolsonaro deveria fazer. Ele está fazendo, Kiko, de cabo a rabo, tudo que o Bolsonaro deveria fazer como presidente da República: afrouxar um pouco o discurso, amenizar, negociar com as pessoas. O Bolsonaro tem as convicções dele, o Mourão tem as convicções, eu acho, no fundo, que o Mourão tem as mesmas convicções do Bolsonaro. Mas a política não é convicção. A política não é você ficar defendendo ferrenhamente um extremismo que vai levar o país... Primeiro, quando aconteceu o golpe de 64, o contexto era completamente diferente. Esses caras estão defendendo isso hoje, estão defendendo o revisionismo histórico hoje. É absurdo isso. O Mourão, saindo dessa reta, ele vai se caminhando para ser presidente. Perfeito. Perfeito, Pedro. Não posso deixar de notar uma questão nesse seu comentário por razões óbvias. Zé, o que você acha? O que você vê o desempenho do Mourão? Em mais um dia em que o Mourão faz uma declaração óbvia. A gente está precisando de gente que fale o óbvio no Brasil, né, às vezes. A gente recebeu um superchat, posso ler rapidinho, só antes? Por favor. O Adanzil Rover falou aqui: é verdade que o Brasil está literalmente entregue nas mãos da maior corja de traidores da pátria, como o mundo jamais viu igual. O povo cego e manipulado assiste tudo sem nem esboçar uma reação sequer. Será esse o fim? O que vocês acham? Se não tem reação... Ele está achando que o Brasil vai para o buraco se o povo não reagir. Não, eu acho assim, o povo, ele está intoxicado. Ele foi, assim, complicado, parece meio pretensioso a gente falar que inocentemente eles foram levados a isso, mas eu não sei se o termo é inocente ou não, mas eles foram induzidos a uma farsa colocada pela Globo, essa farsa do barquinho da Dona Marisa, da kitnet lá da praia das Astúrias, no Guarujá. Não que o Lula não tenha defeito, que ele seja a pessoa mais importante do mundo, só que eles atribuíram a isso um crime, e isso introjetou no imaginário coletivo, popular, de forma muito consistente. Então, o que acontece? Você conversa com as pessoas, por exemplo, vou falar aqui da minha sogra, para a gente dar um exemplo de alguém que é próximo da gente. Ela acorda de manhã, ela liga na Globo News, ela assiste novela, passa o diazinho dela lá, cuidando das crianças, faz comida, é voluntária no hospital na frente da casa dela, o mundinho dela. Ela tem, como o Sérgio Moro, ela tem convicção de tudo isso. Ela tem certeza. Agora, quem induziu essa senhora a acreditar nisso tudo que está acontecendo? Aí é um outro choque de realidade. Quando ela descobre, como está descobrindo agora, que essa turma que foi um acidente, essa turma que tomou conta aí do poder, que vai acabar com a aposentadoria dela, que metralhou um pobre coitado com 80 tiros, que manda um matar o outro. Essa senhorinha, não é esse o mundo que ela sonhava. Ela foi convencida de uma coisa, mas ela está encontrando uma realidade diferente. Então, talvez seja aí que o nosso colega leitor, internauta, está querendo dizer: o povo não vai reagir. O problema é você esperar a reação dessa população pacata, né? É complicado. Por isso que eu digo, nem piada está saindo mais, porque os próprios bolsonaristas, que não são esses do estilo violento, esses estão chateados também, estão tristes. Agora, por outro lado, eles foram tão bem convencidos dessa farsa que levou à prisão do Lula, da esquerda, do comunismo, que eles viraram prisioneiros. Eles acreditam mesmo que o país até ontem vivia sob o regime comunista ou socialista,
quando a gente sabe que isso é um delírio, é uma fantasia, mas a população acredita que com o meu cunhado, um cara de bem, um cara sério, bem-sucedido, formado pela Fundação Getúlio Vargas, cara bacana. Ele acredita que o Brasil viveu no socialismo até 1 ano e meio atrás. Mas ele tem acredita, certeza. ele fala que o que teve... Ele fala isso. E que na Argentina é a mesma coisa, que o que quebrou a Argentina foi o casal Kirchner dando coisa de graça para pobre. Mas Eles acham eu entendo isso, porque minha tia acredita nisso também. Todo mundo tem uma tia fascista e um cunhado babaca. Mas o seu cunhado, ele morou no Brasil, ele viveu no Brasil nesses anos do Fernando Henrique, Lula e Dilma. E mesmo assim, ele acha que o Brasil é comunista, é isso? Ele acha que Fernando Henrique é comunista, ele foi... comunista? Aquela história do João Dória, de condenar Você acha que o João Dória fala aquilo à toa aqui? Claro, Primeiro, ele acredita. Segundo, que ele encontra respaldo quando ele fala. Porque o cara não é um publicitário, um cara sério, inteligente. Se você sai... Qual é o nosso grande problema no jornalismo, por exemplo? É você dar uma matéria e perceber que aquela matéria não tem respaldo. Se eu começar, ou eu ou o Pedro aqui, dar uma matéria, você vai chamar a nossa atenção. Zé, o que você está escrevendo não bate. Com muito carinho, respaldo. né, Zé? Hã? Com muito carinho, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Não é? O político é a mesma coisa. Ele fala, se não tiver um retorno, ele não. O Bolsonaro, por mais maluco que ele seja, ele encontra ressonância naquilo que ele fala. Existe uma parte da sociedade que é violenta mesmo, que quer dar porrada, que quer matar, que quer prender. Então, mas falando do João Dória, quando o João Dória fala que o Serra e o Fernando Henrique são comunistas, é porque ele encontra respaldo naquilo que ele está falando. Porque se ele não encontrar respaldo, ele vai recuar. Ele é um cara inteligente. Então, agora... Você, Zé Cássio, numa coisa, ele é um cara inteligente, ele sabe que ele está mentindo. Ele até falou desse negócio com relação ao golpe, discordou do Bolsonaro, o pai dele foi cassado. Então, ele sabe que é jogo de cena, que ele está agradando uma parcela aí de abilolados, de anticomunistas que apareceram aí, mas ele sabe que é uma farsa, né? É mentira dele. Ele tem noção de que ele está enganando as pessoas. O Bolsonaro não, o Bolsonaro acredita. O Bolsonaro é um chucro, né? O Bolsonaro não tem noção. O nosso amigo Dória, não. O Dória é jogo de cena. Lembra dos debates? Posso falar dos superchats rapidinho? Só para a gente não perder aqui, a Cláudia Ricaldoni falou: pessoal, não dá mais para tolerar bolsominions na live, só ofendem, eu deleto ou denuncio todos, não dá para tolerar a intolerância, fora o Bozos. Eu quero dizer para a galera que tem 2 moderadores já cuidando do nosso chat, a Sara Góes e o Ramiro Rossoy, a gente quer agradecer ao trabalho deles, mas enfim, a live está lotada também. Então, eu peço para vocês um pouco de paciência também. Se vocês mandarem superchat, a gente espalha a palavra de vocês para justamente a gente não ser contaminado por esse discurso de ódio. A Vanessa Hernandes falou aqui o seguinte: o Bossal é um psicopata, vide análise de psiquiatras. Da mesma forma, com essa personalidade cruel, indiferente, que só visa a destruição. Ela acha que o Bolsonaro é parecido com o Moro e com o Witzel também. Tem mais um superchat aqui do Adam Zilhover. Ironicamente, o povo paga aos militares para eles os matarem impiedosamente, covardemente, apenas para defender os seus interesses dos maiores ladrões e assassinos de terra, que são os inescrupulosos e desumanos Yankees. Uhum. Eu queria contar aqui qual que foi a justificativa do Paulo Guedes para dizer que a declaração dele sobre o Lula, de que o Lula não roubou um tostão, é fake news, tá? Ele corrigiu a frase dele no encontro lá com os presidentes de tribunais de contas de outros estados, 6 estados, segundo o Juca, e a frase correta, disse ele ao antagonista, é o seguinte: digo sempre que não acredito que nossas lideranças tenham entrado na política para roubar, mas que o modelo econômico corrompeu a política e estagnou a economia. Isso é o que digo, não falo de pessoas em particular.
Quer dizer, ele está tentando uma saída meio diplomática, mas ele está dizendo a mesma coisa, certo? Né? Eu acho que o Juca não mentiu, e o Juca tem boas fontes, um jornalista experiente e um homem honrado. Então, eu acho difícil ser mentira. Se fosse, o Juca teria tirado do ar ou teria dado uma errata. Então, acho que a gente pode contar com essa informação, e estamos dando aí o contraponto do Guedes, que, insisto, não é um desmentido clássico, não é? Ele fala, nunca disse isso, né? Quem faz isso é o chefe dele. Quem faz isso é o chefe dele, que faz a fake news da fake news, né? Ele vai lá, diz que Cantanhede mentiu que ele ia demitir o Vélez, demite 12 dias depois e diz que era fake news. É inacreditável. Falando nisso, turma, eu gostaria de lembrar que nós estamos com o furo nesse momento no DCM, mais um de uma equipe brilhante, que eu tenho orgulho de trabalhar com os meus colegas aqui presentes, José Cássio, Pedro Zambarda, Joaquim de Carvalho, Larissa e Walter. A Larissa fez um perfil da moça que foi agredida covardemente por 3 bolsonaristas na Paulista. A Larissa falou com ela e ela contou que estavam ali só para a militância, que ela estava com um amigo. Eles estavam passando na frente, o amigo fez algum comentário, os caras não gostaram, começaram a agredir o amigo, e no final a gente viu aquela cena dantesca em que um sujeito deu uma gravata nela, né? Deu um sossega-leão, por pouco ela não desmaia ali, os outros 2 tentaram agredi-la, a polícia veio mais ou menos assim, frouxamente, né? Não veio com aquela vontade. Enquanto isso, no carro de som tinha uma fulana, aquela mesma que foi presa na semana passada porque estava com uma arma de choque, taser. Ela estava no alto do carro de som lá desses bolsonaristas, gritando viva a PM, qualquer coisa assim. Ela falou conosco, eu convido os nossos queridos telespectadores depois a entrar no DCM para ver essa entrevista. Bom, esse é o merchan que eu estou fazendo de graça para o Diário do Centro do Mundo, peço a compreensão de vocês, e podemos seguir em frente, né, Pedro? Acho que a gente pode se encaminhando para os finalmente. Vamos se encaminhando para o finalmente, mas enfim, obrigado pelos elogios aqui, Kiko. Eu recomendo realmente que vocês leiam essa reportagem da Larissa, junto com outras muitas notícias que a gente subiu ao longo do dia de hoje. A gente vai seguir aqui fazendo o bom jornalismo, não esquecendo sempre, gente, para vocês assinarem o canal, ativarem o sininho, isso é necessário para o nosso crescimento aqui no YouTube como plataforma. Muita gente acompanhou aqui a live, eu peço que vocês continuem acompanhando a nossa programação. A gente tem uma entrevista marcada para amanhã no DCM ao meio-dia, e vamos seguir aí trazendo vozes fundamentais para a gente continuar trabalhando aqui nessas lives em todas as frentes aqui do DCM. Certo, Kiko? Certo, Zé? É isso aí, pessoal. Foi um prazer, né? Eu não poderia deixar de mencionar também a vitória do Corinthians ontem. Lamento pelo Zé Cássio, o sofrimento, entendo. E estamos juntos, né? Tá? Isso acontece, coisas do futebol. E seguimos adiante, né? Ademã que vamos em frente, né? Ademã que eu vou em frente, como dizia o falecido Ibrahim Suede. É isso, pessoal? É isso, pessoal. Não esquecendo que a derrota do Palmeiras foi praga do Bolsonaro, hein, gente? Pois é. Pedro, eu gostaria que você agradecesse novamente nossos queridos moderadores aí que estão nos ajudando a manter o DCM num ambiente menos tóxico, tirando os bolsominions da frente, é isso, né? Isso, a Sara Góes e o Ramiro Rossoi estão acompanhando a gente no trabalho. A Sara é uma leitora querida nossa, se voluntariou a fazer esse trabalho e está fazendo muito bem. Hoje foram muitos comentários, mas a gente vai seguindo aqui em frente. Certo, gente? Valeu, pessoal. Boa noite, Zé. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.